Quero convidar todos a ocuparem aí, a começarem a ocupar os seus lugares. Nós vamos dar início à nossa celebração dessa manhã. Estávamos fazendo alguns ajustes naturais, alguns ajustes técnicos, mas eu conto com a resiliência e com a paciência dos irmãos. Nós estamos começando um pouquinho mais tarde hoje. Os irmãos podem curvar suas cabeças, nós vamos orar nesse momento, dando início à nossa celebração. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar essa manhã aqui com os meus irmãos. Muito obrigado, Pai, porque neste domingo ensolarado, Senhor, nós podemos, Senhor, estar aqui nos alegrando, Senhor, na Tua casa, com os nossos irmãos, Senhor, no intuito de Te adorar. Pai, toda a preparação, todo o aparato tecnológico, toda a agitação e organização, Senhor, são pessoas que estão procurando fazer algo melhor para Ti, Senhor, e que o Senhor receba também essa nossa manifestação, Senhor, de aprimoração, essa manifestação de entender que o Senhor merece algo cada vez melhor, e essa nossa visão de que as pessoas que são alcançadas pela nossa transmissão, pelo nosso áudio, pelo nosso visual, Senhor, também precisam, Senhor, receber algo ainda melhor, Senhor, para que eles possam estar Te adorando de uma forma mais fácil, de uma forma mais facilitada. Pai, muito obrigado, Senhor, pela visão, Senhor, que o Senhor tem dado à nossa igreja, ao nosso pastor. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade essa manhã, liberdade de maneira tal, Senhor, que nós não venhamos a nos preocupar nada mais além da adoração a Ti, Senhor. Receba, Senhor, o que nós vamos fazer agora nesse momento e que já está sendo feito desde os primeiros momentos dessa manhã na IBD. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel e nós podemos perceber a Tua fidelidade a cada momento, a cada instante. Esteja conosco, Pai, nessa celebração, nesse culto. Esta é a minha oração, a nossa oração, a oração da Igreja Central, nesta manhã, nesse momento. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Você pode se colocar de pé nesse momento. Vamos começar a louvar ao Senhor, a entoar louvores a Ele. Nós convidamos que não seja somente a gente cantando, mas que todos possam estar cantando. Já estou vendo algumas pessoas olhando para o lado. Se você quiser cumprimentar seu irmão, não existe nenhuma quebra de protocolo, você pode fazer isso. Nós estamos na casa do nosso Pai, e a casa do Pai é um lugar onde você tem liberdade, onde você é bem acolhido, onde você é visto. Estamos aqui para exaltar o nome dEle, e é isso que nós vamos fazer agora. Vamos louvar. Exaltado,
exaltado assim na terra como nos céus. Nós louvamos um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus que enviou o único Filho dele aqui na terra para morrer por cada um de nós, pelos nossos pecados. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos continuar louvando com esse hino que se chama A Ele a Glória. Vamos declarar, vamos dizer para Ele o quanto Ele é importante para nós.
seja o vosso nome. Glorificamos o teu nome essa manhã, Senhor, e dizendo, Senhor, com a nossa boca, que o Senhor seja exaltado, a Ele a glória, a Ele louvor. Nós cantamos, Senhor, que Tu chamas as estrelas do céu pelo nome. Tu és o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que nos conhece também pelo nome. Te agradecemos, Pai, porque mesmo sendo tão grande, Senhor, o Senhor nos enxerga aqui, essa manhã tão pequena, Senhor, mas nos enxerga como indivíduos. Recebe a nossa adoração um com a um. Nós cremos, Senhor, que os Seus ouvidos estão inclinados, Senhor. Inclinados, Senhor, na direção da IB Central essa manhã, e o Senhor. E nosso desejo é que o Senhor receba o nosso louvor nessa manhã como um incenso suave no Teu altar. Que o Teu Espírito, Senhor, não passe de nós. E que nós não passemos, Senhor, nessa manhã sem que o Senhor nos perceba, Pai. Nós queremos, Senhor, ver o Teu poder manifesto aqui nesse lugar. Senhor, queremos ser, Senhor, alimentados, Senhor, pela Tua palavra que será ministrada após o momento de gratidão. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar, para receber de Ti, Senhor, para ter esse relacionamento, esse contato intenso contigo essa manhã. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel. Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua benignidade. Muito obrigado, Pai, por poder Te louvar, por ter fôlego em mim, Senhor, para poder Te louvar essa manhã, enquanto muitos não podem. Te agradecemos, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Esse é o nosso momento, né, de gratidão a Deus, e é um momento muito especial, a qual temos esse privilégio, né, de estar aqui para louvar e agradecer o nosso Deus, não só por nossa questões financeiras, mas também com todo o nosso coração, com tudo que nós podemos estar ofertando ao Senhor, né, na sua casa. Eu vou estar aqui lendo um versículo que está em Provérbios 3, 9. Honre o Senhor com seus bens e com suas primícias, e com todas as primícias de sua renda. Então, aqui nesse provérbio eu entendi assim, né, que independente, né, de ser com valores, mas também que nós possamos honrar o Senhor com a nossa vida. Eu sempre, quando venho aqui, eu falo isso. Primeiro, você oferta seu coração, como o pastor sempre fala, mas também com a sua vida, né, porque a obra de Deus, ela não para. E ela não é que dependa da gente. Deus não depende da gente, mas que nós possamos nos colocar, né, à disposição dele para estar fazendo a sua obra. Agora, Evangelista vai estar louvando, e você que é membro da nossa igreja, está no momento de dizimar, de entregar seus dízimos e suas ofertas. E bom dia também, né, para quem está nos assistindo. E nesse momento tem o QR Code, tem o Pix e as transferências, né, para os bancos que estão indicados. E também temos o nosso irmão com a maquininha para você, se assim desejar, fazê-lo por débito também com ele, tá bom? Nesse momento nós vamos estar louvando, e fiquem à vontade para estar dizimando. A igreja descansou um pouquinho. Você pode se colocar de pé nesse momento mais uma vez? Para nós cantarmos esse hino. Um hino tradicional, bem conhecido. Fala da morada, onde nós iremos habitar com o Pai na eternidade. Vamos louvar?
dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu lindo, céu, céu lindo, céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu lindo, céu, céu lindo, céu, eu vou pro céu lindo, céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Ao passar pelo rio, nada mais temerei, nem pecados, nem tristezas, eu ali sofrerei. Ó, que glória tão sublime, quando eu subir para os céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, céu lindo, céu, céu lindo, céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu lindo, céu, céu lindo, céu, eu vou pro céu lindo, céu, com Cristo vou morar no lindo Vamos cantar a letra mais uma vez. Nesse momento eu pedi a Milena para que estivesse aqui à frente para estar orando pelos nossos dízimos e as nossas ofertas. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, que privilégio é, Deus, estar na nossa casa, Deus, estar na Tua casa, Pai. Muito obrigada pela vida da Igreja Batista Central em Belfort Roxo, que nós temos visto, Senhor, que esses dízimos e essas ofertas têm sido empregados, ó Deus, para o bem da Tua obra, para a edificação da vida de pessoas, Senhor, e para o crescimento do Teu corpo, Senhor. É muito bom, ó Deus, voltar e ver novos rostos, Senhor, novos rostos que o Senhor tem acrescentado a essa igreja, Senhor. Muito obrigada porque essa é uma igreja viva, Senhor, e aqui o Senhor tem vivificado a vida de pessoas, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida dessa liderança que tem conduzido essa igreja com tanta sabedoria. Obrigada, Senhor, porque poder vir aqui e adorar ao Teu nome junto com os meus irmãos é um privilégio, Senhor. Que o Senhor continue concedendo cada vez mais recursos para que essa obra seja mantida, Senhor. Mas não só recursos financeiros, Senhor. Tu sabes que aqui precisamos de pessoas que desejem ser sacrifícios vivos no Teu altar, Senhor.
Que o Senhor queime no coração de cada membro dessa igreja, Deus. Que o serviço para Ti nunca seja pesaroso, Senhor, mas que sempre seja um prazer. Que, ó Deus, nós possamos nos lembrar do privilégio que é servir a um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus cuidador. Muito obrigada pela vida dessa igreja. Obrigada pelos dízimos depositados no Teu altar. Obrigada pelas ofertas aqui depositadas, Senhor. Que, ó Deus, o Senhor multiplique os valores. Que o Senhor multiplique as pessoas. Que o Senhor multiplique os corações acesos por Ti, Senhor. Muito obrigada pela vida dessa igreja. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Então, apesar do nervosismo, cara, tá acontecendo muita coisa boa aqui na igreja. Muita coisa maravilhosa. Mas, apesar de tudo, som novo, 2 teclados no culto, quem diria? Aí retorno tudo fonezinho, tudo montado, mesa tudo digital. Porém, sem a presença de Deus, nada disso tem valor. E a música que eu vou cantar eu já cantei antes, só que tem bastante tempo, que fala justamente sobre isso. Se a presença de Deus não for o nosso maior anseio, nossa maior prioridade, a gente pode conquistar tudo, mas é como diz aquele versículo: do que adiantou ganhar o mundo, mas perder a sua alma?
Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Coisa boa. Tem alguma coisa diferente aqui hoje? O que está diferente aqui? Então nós vamos agradecer ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Tem coisas que vão acontecendo na nossa vida, e o Davi colocou aqui uma coisa muito importante. Tem coisas que realmente pode ser maravilhosas, mas sem a presença do Senhor, nada disso. Ainda que seja tão maravilhoso, não tem o sentido completo. Então nós vamos agradecer a Deus, irmãos, porque olha que ainda não foi instalado todo o som da nossa igreja, foi instalado uma parte. Quero agradecer aqui, está com a gente aqui, está um rapaz diferente aqui, ele é bonitão também, o Vinícius, fica em pé aqui. Gente, pode aplaudir o Senhor pela vida do Vinícius. Obrigado, Vinícius, que Deus te abençoe. Ele é o responsável pelo projeto de som da nossa igreja, ele é um servo do Senhor, ele é irmão da Suelen, que é casado com o Vitor, os nossos irmãos aqui conhecem, missionários lá no Piauí, os pais do Joaquim agora, então isso é maravilhoso. E hoje ele está aqui nos ajudando e dando um treinamento também para o nosso pessoal. Nós ainda temos que agradecer a Deus, irmãos, porque a obra da nossa sala de mídia já se iniciou também. E Deus tem nos abençoado. Tudo isso fruto da graça e da bondade do Senhor. Nós oramos aqui no domingo passado por um jovem chamado Mateus. Estava 1 mês com o braço quebrado e ainda não havia operado. Irmãos, nós oramos, o sobrinho da André. A André falou comigo, pastor, nós acabamos de orar, já tinha a resposta de Deus. Alguém chegou perto dela, perguntou se podia ajudar. Conclusão da história, Mateus já está operado, já está em casa. Deus é misericordioso. Na quarta-feira aconteceu um negócio muito bonito aqui na nossa igreja. Um irmão da nossa igreja tem algumas vagas, nós tínhamos algumas vagas na sua empresa para motorista, e tinha um casal que está chegando para a nossa igreja do meu lado, e por causa da conversa eu lembrei dele, e aí a gente já fez a conexão, É o Vitor, filho do Nascimento, casado com Mariana, pais de Aurora, e aí o Vitor já tinha conversado comigo e queria, ele é motorista, mas queria mudar um pouco, e aí Carlinhos fez essa conexão, quer dizer, Vitor já foi lá, já fez a entrevista e falou comigo que começa na segunda-feira. Irmãos, Deus tem nos visitado. Deus tem nos visitado. Agora, pastor, tem irmãos que têm passado luta, é verdade. Nós passamos lutas, mas tudo que nós passamos, precisamos passar na presença de Deus. Quero ler um texto com os irmãos antes de nós termos um tempo de oração. Salmo 27, versículo 8. Esse texto está no meu coração. Estou fazendo uma visita, eu li esse texto. Eu acho que é um bom texto para você marcar. Vamos ler juntos esse texto? Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Vamos ler mais uma vez? Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Esse é um bom texto para a gente memorizar. Porque quando nós buscamos a presença de Deus, irmãos, nós estamos falando que coisas extraordinárias podem acontecer.
porque o nosso Deus é um Deus que age de maneira extraordinária. Então nós vamos agradecer a Deus, porque além do Mateus, o som, nós vamos consagrar ao Senhor. Nosso pessoal, já usamos ele aqui na quinta-feira, no culto de gratidão do nosso pastorzão, 80 anos, foi algo maravilhoso. Foi algo lindo, lindo, lindo aqui na quinta-feira. Nós nos alegramos aqui, nós celebramos ao Senhor. Nós também já usamos ele ontem, né, nos jovens. A Júlia, missionária, trouxe aqui uma palavra para nós desafiadora, muito abençoadora. Estamos usando hoje. Mas tudo isso nós queremos consagrar ao Senhor, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. E dentro do meu coração, irmãos, tem um desejo da gente se ajoelhar e se colocar na presença de Deus. Aqueles que puderem vão se ajoelhar e nós vamos orar, consagrando. Eu quero convidar aqui o nosso pastorzão, pastor Giovanni, e ele vai orar. E se você puder se colocar de joelhos, nós vamos nos colocar de joelhos e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai eterno, a tua palavra nos ensina que o Senhor é bom e a tua bondade dura para toda a eternidade. E essa bondade tem se manifestado de forma concreta, visível em nosso meio, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem feito e há de continuar fazendo no nosso viver de cada dia. Obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos dá. Obrigado pela vida, obrigado pela família, obrigado até pelos problemas, pelas dificuldades que alguns de nós temos passado. Mas entendemos que o teu tempo vai chegar para mudanças, para transferir para o nosso coração o desejo sincero de acreditar que com a tua presença tudo fica no melhor lugar. Obrigado, Senhor, e consagramos neste momento este equipamento que há de fazer com que a tua igreja melhore a capacidade de ouvirmos a tua palavra de uma forma agradável, de uma forma abençoadora. E queremos colocar nas tuas mãos, Pai, aqueles que estarão trabalhando neste ministério. Agradecemos-te pela vida do Vinícius, agradecemos pelos demais servos do Senhor, que não medem esforços para estarem aqui nas celebrações, fazendo o melhor de cada um deles. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pelo milagre que o Senhor fez na vida do Mateus. Obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida de nossas famílias. E eu quero colocar nas tuas mãos, Pai, a vida do meu netinho, que não tem passado bem, mas entendemos que o Senhor também tem um propósito especial na vida daquela criança. Abençoa-nos, Pai, durante este dia, em tudo quanto vai acontecer, que possamos continuar sentindo a tua presença, a presença do teu Espírito Santo em nossas vidas. Ajuda-nos a compreender melhor o ministério que cada um de nós representamos enquanto aqui estivermos, e que o nosso testemunho, a nossa vida, possa impactar muitas outras vidas para reconhecimento de que Jesus é o Senhor. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Irmãos, nós vamos ter um momento agora também
Nós, pela graça de Deus, temos recebido alguns irmãos em nossa igreja e deixo aqui dar algumas citações. Nós fazemos geralmente as nossas assembleias de movimentação de membros de 2 em 2 meses, e na última agora, de agosto, nós recebemos 20 novos irmãos, oriundos de outra igreja, e fizemos o arrolamento dos 5 irmãos que se batizaram. E aí eu quero chamar esses irmãos para que venham até aqui à frente, conforme for chamando o nome. Talvez você já está aqui na nossa igreja e ainda, pastor, meu nome ainda não foi chamado. Fique tranquilo, porque a carta já foi enviada, mas ainda não foi recebida. Então, por isso, um pouquinho dessa demora. Tá legal? Mas Deus tem nos abençoado. Hoje eu tive a bênção de estar lá na classe Descubra. Nossa classe estava muito florida, muito bonita, muitos irmãos chegando como presentes de Deus para a nossa igreja. Então nós vamos chamar aqui os irmãos. Eu quero pedir para que você venha até aqui à frente, fica aqui junto aqui, por favor. Então vamos começar chamando aqui a nossa irmã Cileide Márcia Jardim Soares, nosso irmão Casimiro Lúcio Barros Mota, nossa irmã Rosane Silva Mota, nosso irmão Natan dos Santos Silva Mota, nossa irmã Lídia Silva Mota, nosso irmão Lucas Silva Mota, nosso irmão Sidney do Carmo, nossa irmã Ana Lúcia Dias Martins do Carmo, nossa irmã Simone Silva dos Santos, nosso irmão Adriano Silva dos Santos, nossa irmã Rosileia Maria de Oliveira, nossa irmã Alexandra Vital Moraes Penal, Marco Aurélio Fernandes, Silvana de Freitas Araújo Fernandes, nosso irmão Guilherme Araújo Fernandes, nossa irmã Sueli de Souza Lima, nosso irmão Fernando Soares de Almeida, nossa irmã Cleide de Oliveira de Almeida, nossa irmã Isabeli Caroline Oliveira de Almeida, nossa irmã Ana Maria de Lima Marques. E os nossos irmãos que se batizaram: Ana Júlia de Araújo Sattler, Beatriz dos Santos Figueira, Daniel Guimarães, nosso irmão Érico Guilherme dos Santos Sarmento e a nossa irmã Giovana Navarro Leonal Benvenuto. Procurando perder o arroz, né? Não, mas convém sempre que você cresça, eu diminuo. Irmãos, vamos aplaudir o Senhor pela vida desse povo querido. E eu quero convidar a você que é membro da nossa igreja a sair do seu lugar e dar um abraço aqui, dar um seja bem-vindo, que Deus abençoe. Muito bom. Muito bom, dá aquele seja bem-vindo, Deus abençoe.
Está no bom caminho. Graças a Deus está no bom caminho. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Aquilo que eu falei, nós vamos ter uma outra assembleia agora em outubro, tá bom? E aí nós vamos ter um outro Seja Bem-vindo em outubro. Tem alguns irmãos que estão chegando para nós agora. Lembrando a você que deseja se batizar no dia 3 de dezembro, né? Deus tem feito algo lindíssimo no nosso meio. Nós vamos celebrar os batismos no dia 3 de dezembro, à noite, né? Já temos juniores, adolescentes, jovens, adultos que vão se batizar. Vai ser uma grande bênção, tá bom? Vou aqui convidar aqui para orar. Vou pedir aqui, Vitor e Nath, vem aqui, ora para nós. Nós vamos agradecer a Deus. Vamos ficar de pé. Toda vez que alguém chega para a nossa igreja, que conversa comigo no gabinete, eu faço a seguinte colocação: eu desejo que a nossa igreja seja uma bênção para vocês, e eu desejo que vocês sejam uma bênção para nós, porque esse é o sentido do corpo de Cristo. Irmãos, nós temos às vezes esvaziado a maneira de sermos irmãos. A maneira de nós sermos irmãos é essa aí mesmo, né? Aí a Rô já está me lembrando aqui, ó. Agora que chegou no time tem que vestir a camisa, não é verdade? Chegou no time tem que vestir a camisa. E é importante mesmo, porque no dia 3 de dezembro nós vamos todos estarmos com essa camisa para podermos receber os irmãos que vão se batizar. E assim como nós vamos fazer uma grande festa aqui no dia 3 de dezembro. Amém? Amém. Porque quando uma igreja está batizando, quando uma igreja está recebendo novos membros, é uma alegria para o nosso coração receber novas pessoas no nosso meio. Tudo bem? Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, mais um dia estar na sua casa, Senhor, te louvando, te agradecendo, tendo motivos para agradecer cada dia mais, Senhor, e também, Pai, de se render e reconhecer o seu cuidado, Deus. Obrigado por esses irmãos, Pai, que estão chegando, Senhor, para que possamos, Pai, levar a tua mensagem, Senhor, nos ajudar na vida, Pai, no trabalho da tua obra, Senhor. Que vidas aqui, Pai, possam estar juntos, Pai, no mesmo propósito, Senhor, de engrandecer, Pai, e agradecer-te a cada momento o seu bem, Pai, para cada um de nós. Que cada família aqui possa ser alcançada pela tua misericórdia. É a oração que fazemos agradecido no santo nome de Jesus, Senhor. Amém. Pode se assentar, irmãos. Obrigado, meus queridos. Sidney está muito bem vestido, graças a Deus. Deus te abençoe. Fé, né? Muita fé.
Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Atos 4, a partir do versículo 12. Até o versículo 22. Atos 4, de 12 a 22. Diz assim a boa palavra de Deus: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer de contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações.
os nossos irmãos do primeiro século, como eles reagiram com intrepidez. Significa força inabalável diante de uma situação perigosa. Então, o intrépido é aquele que não se abate diante dos obstáculos. Quando nós enfrentamos alguma coisa, irmãos, nós temos uma tendência. A nossa tendência é ter um ponto de vista, e talvez o nosso ponto de vista fique apenas focado no obstáculo que nós estamos enfrentando. E quando nós só focamos nisso, nós deixamos de ver aquilo que Deus pode fazer e está fazendo quando nós enfrentamos aquele obstáculo. A partir daí, eu quero meditar com os irmãos sobre 5 lições que eu aprendi com esse texto. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. A primeira lição está lá no versículo 13, porque para mim o versículo 13 ele é lindo. Por que ele é lindo? Porque diz lá o texto o seguinte: ao verem a ousadia, em algumas outras versões está a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A primeira lição, irmãos, que eu quero tirar desse texto para nós: por que nós precisamos ser aversos ao medo? Porque a convivência com Cristo nos transformou. A primeira coisa que nós vimos aqui é que aqueles homens religiosos ficaram fascinados pela coragem de Pedro e João. Esse Pedro é um Pedro completamente diferente de Mateus, capítulo 26, versículo 46. Quando uma empregada pergunta a Pedro se ele conhecia Jesus. E Pedro, com muita coragem, nega a Jesus. Nega a Jesus. Nós vemos lá que, com muita clareza, quando Pedro está sendo questionado, nós vemos com muita clareza que ele está negando a Jesus. E Jesus já tinha falado para Pedro: olha só, você vai me negar. Mas agora, o Pedro que está aqui é diferente. Ele não tem um refinamento nas suas palavras. Ele não tem a cultura que um rabino empregava, mas ele tem a coragem e a ousadia que o Espírito Santo havia lhe dado. Irmãos, o Pedro aqui é um Pedro diferente. O João aqui é um João diferente. Porque aqui, aqueles homens que eram dos doutores da lei estão assim fascinados, porque esses homens pescadores estão aplicando, não somente aplicando as Escrituras, mas estão citando as Escrituras, estão pregando com eficiência, mesmo não tendo recebido um treinamento teológico formal, eles agora estão falando. E aí, irmãos, uma coisa que naquela época era incomum era ver leigos sem preparo falar com eficiência e com autoridade. E aqui já tem para nós uma grande lição. Os apóstolos que eram vistos com desprezo pelas autoridades judaicas, pelas autoridades religiosas, agora eles são notados. Mas eles são notados porque eles estavam refletindo nitidamente a pessoa de Jesus em sua maneira de falar, agir e pregar. E aqui eu quero fazer uma pergunta a você: o que a convivência com uma pessoa pode causar em nós? Quando nós convivemos com alguém, você sabe que nós começamos a ficar com algumas características da pessoa com quem a gente convive. Não é à toa que às vezes nós vemos que alguns casais começam a se parecer. Começam a se parecer. Algumas vezes nós vemos que os filhos não se parecem apenas fisicamente com seus pais, mas parecem também na maneira de fazer e de lidar com algumas situações.
Isso é resultado do quê? Isso não é resultado de genética, isso é resultado de convivência. Então, a maneira como você lida com as situações, a maneira como você fala, a maneira como você responde, tudo isso tem a ver. Tudo isso tem a ver. E aqui, irmãos, o que nós vemos é que aqueles homens estavam constatando que a convivência daqueles homens com Jesus estavam modificando. E modificaram a vida daqueles homens de tal maneira que eles não estavam mais intimidados diante dos obstáculos. Geralmente, como eu falei, nós ficamos intimidados. Mas aqueles homens foram modificados. Mas a segunda coisa que eu aprendo nesse texto é porque nós precisamos ser aversos ao medo, porque uma vida transformada é a maior defesa para o Evangelho. Algumas vezes, irmãos, eu não sei se você já passou por alguma situação difícil de ser confrontada a sua fé no seu local de trabalho, confrontada a sua fé no meio da sua família, confrontada a sua fé. Mas eu quero falar para você que se você ainda não passou por isso, chegará um tempo que você passará por isso. Mas o que vai falar mais alto não será o seu discurso, mas será a vida que você vive. Porque a mensagem do mensageiro e a autoridade da mensagem do mensageiro está ligado completamente à vida que o mensageiro vive. E aqui nós vemos, irmãos, que tinha acontecido algo aqui realmente muito especial, que nem a medicina era capaz de fazer. Um homem com mais de 40 anos, desde o seu nascimento, coxo. Irmãos, nem a medicina tinha condições de fazer aquilo que foi feito àquele homem. E aí, por isso que no versículo 14, nós vemos que os homens do Sinédrio falam o seguinte: nós não temos como negar, não temos nada o que dizer ao contrário. Esse homem foi curado. Esse homem que foi curado era aquele mesmo homem que era conhecido. Conhecido aonde? Conhecido por estar na Porta Formosa. Era colocado lá todos os dias. Estava ali pedindo esmola, mas agora ele estava livre do seu cativeiro. Aquele homem não havia sido apenas curado fisicamente, mas ele também havia sido curado espiritualmente. Mas uma coisa que eu quero chamar a sua atenção não é para o milagre em si, porque milagre sem mensagem mantém no cativeiro o cativo, ou mantém o cativo no seu cativeiro. Milagre sem mensagem mantém o cativo no seu cativeiro. Milagre sem mensagem mantém o perdido no seu caminho de perdição. Porque o sinal sempre aponta para alguém, para além do sinal que foi feito. E a preocupação aqui desse texto, irmãos, quando você, se tiver a curiosidade de você reler esse texto em casa, a questão principal aqui nesse texto é em relação ao nome de Jesus. E aí você sabe, tem horas que as pessoas querem fazer da igreja muitas coisas, mas só não quer que ela fale sobre o nome de Jesus. Faça tudo, mas não fale do nome de Jesus. Olha, ajude as pessoas, mas não mencione o nome de Jesus. Mas a grande verdade é que o poder do Evangelho está na pessoa de Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Então preste atenção aqui nos textos que nós vamos, aqui eu quero destacar. Olha o versículo 12, que nós começamos lendo, que diz lá que não há salvação em nenhum outro. E aí lá no final do texto, Pedro está pregando e está dizendo que não existe nenhum outro nome. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas
Pedro continua ali nessa conversa, né? E aí nós percebemos que lá no versículo 17, veja o que diz lá o versículo 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-lo para que não falem mais neste a quem quer que seja. Versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo algum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Irmãos, as pessoas querem fazer da igreja um lugar onde o nome de Jesus não é falado. Podem ajudar todo mundo, podem mudar a posição social de alguém, podem de repente tirar da pobreza e colocar na riqueza, só não falem no nome de Jesus. Mas nós precisamos continuar falando no nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que continua transformando a vida das pessoas. É o nome de Jesus. E uma vida transformada é a maior defesa do Evangelho para o Evangelho. Irmãos, as cordas vocais dos nossos opositores não funcionarão se nossas vidas forem transformadas pelo poder da palavra. Então, você não vem na igreja a passeio, você não vem aqui apenas para poder, assim, curtir um fim de semana. Logicamente que eu sei que não. Nós viemos aqui, irmãos, para que a cada dia nós aprendamos e saibamos que as nossas vidas foram transformadas pelo poder do nome, da pessoa de Jesus. Importam muito. Cristão. Colocado pessoas comuns em lugares estratégicos. Pessoas comuns em lugares estratégicos. Às vezes alguém está trabalhando na prefeitura, alguém está trabalhando dentro de uma empresa, alguém está trabalhando às vezes numa universidade, alguém está dentro de uma sala de aula, alguém está dando um curso profissionalizante. Às vezes a mãe está lá fazendo uma comida, está ensinando os seus filhos, não somente o dever de casa, mas está ensinando o que é uma vida transformada pelo Evangelho. Você não pode deixar de pensar sobre isso. Por quê? Porque às vezes você pensa assim, não, eu estou aqui atrás de um balcão, vendendo alguma coisa. Não, você está ali para ser um missionário que vai falar em nome de Jesus. Porque enquanto alguém compra alguma coisa, abre para você o seu coração. E quando alguém abrir o coração para você, você tem uma oportunidade de falar no nome de quem? Você tem a oportunidade de falar no nome de Jesus. Tem que falar no nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o nome de Jesus precisa ser ouvido no recinto dos deixar, e eu tenho aprendido isso, às vezes em lugares onde, às vezes, nós não queremos estar, às vezes como no sepultamento, mas nos sepultamentos Deus tem me ensinado. E uma das coisas que Deus tem me ensinado quando eu vou em alguns sepultamentos é a seguinte máxima. O testemunho é
uma conversa, falando, olha, religião a gente não discute. Futebol e religião não se discute. Olha, política e religião não se misturam. Irmão, o Cristo que a gente serve, ele é Senhor de todas as coisas. E todas as coisas devem estar debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Foi isso que Paulo disse lá em Colossenses capítulo 1. Ele é Senhor de todas as coisas. Porque nesse momento aqui, nós vemos que os apóstolos estão sendo o quê? Estão sendo confrontados. É como se o júri tivesse feito um recesso. Vamos pensar aqui em alguma coisa. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos tentar calar esses homens? Irmãos, nós precisamos inclusive orar por nós mesmos. Deus tem abençoado a nossa igreja e nós geralmente, quando Deus está nos abençoando, nós temos a tendência de relaxar. Está tudo correndo bem. E estava tudo correndo bem aqui também, irmãos. A igreja tinha acrescido mais 5.000 pessoas. Imagina, um crescimento de 5.000 pessoas. Mas agora estava se levantando uma oposição, porque nós precisamos entender que na vida do cristão existe a dimensão espiritual. Existe a dimensão espiritual. Nós precisamos entender, irmãos, que sempre que Deus abençoa a sua obra, Satanás vai aparecer para se opor a ela e para tentar calar as suas testemunhas. E aqui estava um momento. E a pergunta está ali no versículo 16. O que nós vamos fazer com esses homens? Agora já foi notório, o sinal é notório. O que nós vamos fazer? E nós não podemos negar. O que nós vamos fazer para calar? O que nós vamos fazer? Então eles começam a fazer algumas conjecturas. E aqui você sabe que nós olhamos para esses homens e nós vemos que muitos homens e muitas mulheres não querem conhecer e nem seguir a verdade. Não querem conhecer e nem seguir a verdade. Você sabe que a perversão humana, ela é tão grande, ela é tão profunda, que o homem prefere subverter a verdade e dar preferência à mentira e à falsidade em detrimento da verdade. Mas só que Jesus nos falou em João 8,32, e nós falamos esse texto, nós sabemos dele muito bem, e conhecereis a verdade, irmãos, nós precisamos entender que a igreja é o baluarte da verdade. Baluarte da verdade. Negar a verdade do que se sujeitar às exigências da verdade. Sabe por quê, irmãos? A verdade é exigência. Primeiro, a verdade exige que você reconheça o seu erro. Quando você está de frente com a verdade, a primeira coisa que a verdade faz é o seguinte: você precisa reconhecer o seu erro. A segunda coisa que a verdade exige de nós é que a gente se arrependa. Quando nós recebemos a Jesus, a primeira coisa que acontece com a nossa vida é a má notícia. É a má notícia do quê? Sou pecador. Estava condenado à morte. Essa é a verdade. Mas existe uma outra parte da verdade. É que aquele que poderia me matar resolveu morrer por mim. E agora, aquilo que para mim era morte, agora ele se transformou em vida. Nós vamos perceber com muita clareza nesse texto que esses homens estavam preferindo salvar as suas aparências, reter o poder. Porque salvar as aparências e reter o poder diante das pessoas é muito melhor do que sujeitar a verdade. Sujeitar a verdade.
Eu quero que a gente abra lá em Mateus 4, porque eu vejo que a tentação que Jesus enfrentou, a igreja continua enfrentando. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Diz lá o texto que, Mateus 4:8, que diz: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente. A maneira, irmãos, que o diabo tem de querer calar o povo de Deus é o seguinte: é distorcendo o seu chamado. Nós começamos a querer estar em mais proeminência do que a própria pessoa de Jesus. Lá no versículo 8, me chama muita atenção, é porque Satanás levou a Jesus para um alto monte e falou: olha, tudo isso eu vou te dar. Eu vou te dar isso se você se prostrar em mim e adorar. Então, irmãos, eu quero falar para você: tome cuidado, que quando nós adoramos mais nosso prestígio, quando nós adoramos, o problema não está no poder, o problema não está nas coisas, o problema é quando nós adoramos mais a nós mesmos do que a Deus, quando nós estamos mais preocupados com a nossa glória do que com a glória de Deus. Aí nós nos perdemos. Nós nos perdemos. Mas em quarto lugar, vamos voltar lá para Atos capítulo 4, só para poder fazer uma aplicação desse texto. A partir do versículo 17, nós vimos aqui que o texto continua dizendo: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Não fala mais nesse nome. Então, se fosse assim, não faz mais isso. Vocês sabem que os apóstolos estavam ganhando uma popularidade perigosa. Uma popularidade perigosa. Você pensa assim: pastor, mas popularidade perigosa? Sim. Você sabe que quando alguma coisa começa a crescer, a gente começa a ficar um pouco preocupado. E a única maneira que aqueles homens entenderam que poderiam tentar brecar um pouco o crescimento dos apóstolos era ameaçar. E você sabe que a ameaça é uma das maneiras que algumas pessoas têm para tentar calar o outro. A ameaça é uma maneira como algumas pessoas encerram uma discussão quando não tem uma resposta razoável. Eu não tenho mais o que argumentar, então eu vou ameaçar. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não queriam que os homens, aqueles homens, falassem em nome de Jesus e nem ensinassem o nome de Jesus, porque um nome envolve muito mais do que uma identificação. Quando nós falamos acerca de um nome, isso pode implicar em autoridade, isso pode implicar em reputação, isso pode implicar em poder. Então, por exemplo, quando você chega num lugar e vai fazer algum pedido e alguém fala assim: ó, pode usar o meu nome. O que a pessoa está falando para você? Pode usar a minha reputação, pode usar a minha autoridade, pode usar a minha influência. Então eu quero falar para os irmãos que quando nós falamos acerca do nome de Jesus, não é um nome mágico, mas é um nome que tem todo o poder. Tem todo o poder. Tem todo o poder. Não é o nome pelo nome, é aquilo que representa o nome. É aquilo que representa o nome. Mas as pessoas, irmãos, querem desviar a missão da igreja, de proclamar o nome de Jesus, para torná-la apenas uma organização social. Irmãos, nós queremos ajudar muitas pessoas, mas nós não podemos deixar de falar do nome de Jesus.
Pastor, isso é óbvio. Mas eu estou falando isso porque às vezes nós estamos preocupados com muitas coisas, mas não para colocar em evidência o nome de Jesus. Podemos ter um som maravilhoso, uma transmissão linda, um templo suntuoso, mas se nós não estivermos comprometidos com o nome de Jesus, nada disso, irmãos. Porque o que transforma as pessoas não é estar num lugar bonito. O que transforma as pessoas é o nome de Jesus. E aí você sabe que o proselitismo é uma maneira sutil de calar a voz das boas novas da igreja. Você está fazendo proselitismo. Irmãos, nós não fazemos proselitismo, nós fazemos evangelização. Evangelização. E quando nós evangelizamos, irmãos, você precisa entender que é o nome de Jesus que está sendo colocado mais alto lugar. Mas eu quero encerrar a minha palavra aqui, chamando a sua atenção para o versículo 19 e 20. Nós precisamos ser avessos ao medo, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Se você perceber bem, versículo 19 diz lá: mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos, julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e Irmãos, o que eu acho interessante aqui é que, ao contrário do Sinédrio, Pedro e João não precisam sair para trocar ideia, não. Quando já chamaram Pedro e João, eles já têm uma unidade, já tem uma opinião comum entre eles, porque eles eram movidos pelo mesmo Espírito. Então Pedro está falando, mas João está concordando. Olha, vocês julguem, mas não julguem diante das suas convicções, julguem isso diante de Deus. Irmãos, quando o povo estava olhando, quando aqueles homens estavam olhando para aqueles dois homens, eles estavam olhando para a igreja. E aí deixa eu falar uma coisa para você. Cada um de nós aqui se representa e representa a sua igreja. Lembre-se que eu estou falando aqui. Cada um de nós representa a sua igreja. Você acha que isso é só uma tarefa do pastor, mas isso não é só uma tarefa pastoral. Isso é uma tarefa de todo crente representar a sua igreja. Então, aonde você está e como você vive, como você fala. E não adianta, irmãos, nós falarmos assim, não, fulano não me representa, porque representa todos nós. Para você perceber a ligação que nós temos entre nós é algo tão forte, que por mais que sejamos contaminados pelo individualismo presente dessa era secular, todos nós nos representamos. Você, adolescente, representa a nossa igreja. Você, adulto, representa a nossa igreja. Você, da melhor idade, representa a nossa igreja. E eu estou falando isso, irmãos, porque hoje nós vivemos assim, uma vida assim. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mentira! Nós estamos intrinsecamente ligados. Estamos unidos. Quando o Sinédrio, aqueles homens estavam olhando para Pedro e João, eles estavam tendo um retrato da igreja. Era um retrato 3x4, mas era um retrato da igreja. Então o que eu estou querendo dizer para você é que quando alguém está olhando para você, ela está tendo um retrato 3x4 da Igreja Batista Central em Belfor Roxo.
E nós precisamos sair daqui hoje pensando que tipo de retrato nós estamos retratando. Porque esse negócio que não tem nada a ver comigo, mentira. Mas preste bem atenção, o Sinédrio olha para Pedro e João e vê dois homens confiantes e seguros. Eles não estão seguros apenas em si mesmos, eles estão seguros em Jesus. E aquela ousadia, irmãos, de Pedro e João é algo lindo. É como se fosse a ousadia de uma criança. Estava lembrando quando teve ali o congresso de crianças, né? Aqui a EBF, a Nath chegou aqui e a criança falou com muita naturalidade: ah, tia, essa cabeça quadrada aí, ó, Minecraft. É aquela despreocupado. Eu estou falando, irmãos, porque hoje, até para a gente falar de Jesus, a gente fica muito preocupado com as repercussões. Eu estava meditando nesse texto, preocupado comigo assim, eu falei: Senhor, o Senhor me livre de querer só livrar a minha reputação, no sentido de que, tão preocupado com a minha reputação, eu nego o nome de Jesus. Por causa do politicamente correto, nós nos mantemos com a boca fechada. Com isso aqui, irmãos, não é uma autorização para falar o que quiser, porque um crente maduro falará com sabedoria do alto céu. E vai se posicionar quando tiver que se posicionar. Não precisa ficar brigando com ninguém. O pastor não está aqui levantando bandeira que tem que brigar com ninguém, não. Eu estou falando é que você não pode deixar de falar daquilo que você tem visto, e é isso. E eu preciso alertar os irmãos sobre isso, porque isso está para acontecer. Tenho ficado impressionado. Eu falo: Senhor, onde nós estamos? Mas talvez você esteja pensando: pastor, isso não tem nada a ver com a gente. Está longe. Não está longe não, irmãos. Está pertinho de nós. Está perto de nós. Porque às vezes o politicamente correto tem encoberto as verdades do Evangelho. Nós precisamos, irmãos, de ousadia para admitir quem nós somos e quem nós éramos. Admitir primeiro quem nós éramos. Nós éramos alguém avesso à vontade de Deus, alguém que era separado de Deus, mas que agora, pela graça de Deus, nós fomos resgatados, nós fomos restaurados, nós fomos reconciliados. Antes de conhecer a Cristo, nós exaltávamos mais a criatura do que o Criador. Mas agora, quando nós encontramos a Cristo e Cristo restaurou a nossa vida, agora nós reconhecemos e apontamos para o Criador. Nós precisamos, irmãos, continuar dizendo e proclamando os poderosos atos de Deus, continuar afirmando que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e que a vida, só a vida em Jesus. E aí você sabe que essa decisão corajosa de continuar o trabalho, apesar da decisão deste tribunal, apesar da declaração daquele júri, apesar da resolução daquelas pessoas, nos ensina uma coisa muito clara: é que a vontade de Deus, ela tem prevalência sobre a autoridade humana. A obediência a Deus deve predominar, irmãos. E aqui, abra sua mente. O pastor não está fazendo um convite à rebeldia contra a autoridade. Mas nós precisamos, irmãos, aprender com os nossos irmãos, os seus relatos que foram escritos ali e registrados para nós. E aí eu quero deixar aqui, poderia falar de dois, vou deixar um para casa e vou ler um. O para casa é Daniel capítulo 6. Você vai ver como Daniel reagiu. Daniel capítulo 6, a partir do versículo 5. Tarefa para casa. E o outro nós vamos ler, que é Daniel capítulo 3. E por que, pastor Daniel? Irmãos, se você não sabe, de alguma maneira parece que nós estamos na Babilônia.
Daniel capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos aqui, aula de EBD, trazer a memória. Daniel capítulo 3. Sadraque, Mesaque e... Vamos lá, o que aconteceu ali? Conta para mim. Do EBD. Então vamos lá. Nabucodonosor fez uma imagem. E exigiu que todos os súditos fizessem o quê? Adorassem a imagem. Irmãos, é interessante porque aquilo que acontece em Daniel acontece com a igreja do primeiro século. César levantou uma imagem e queria que o imperador fosse o quê? Adorado. E aí nós vemos ali, a partir do versículo 7, mas eu acho que é bom ler a partir do versículo 6. Bota o versículo 6 para mim, por favor. Que diz assim, ó: quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha. Assim, quando ouvir o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 8. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto, ó. Não prestam o quê? Culto aos deuses. Não presta o quê? Culto. Estão ligados? Aos deuses do rei. Nem adoram a imagem de ouro que o Senhor... O que está envolvido aqui, irmãos? Adoração. Culto. Prestamos a quem? E adoração. Então, vamos lá. Versículo 14. Porque no 13 lá a gente já viu que Nabucodonosor ficou o quê? Furioso, irmãos. Furioso. Nabucodonosor lhes diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade? É o quê? E qual o compromisso da igreja? É verdade que vocês não prestam culto aos meus, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei?
Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Agora o versículo 18, irmãos. Forte, hein? E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus, nem... Será que nós temos disposição para isso, irmãos? Irmãos, não estou falando de discurso, não. Isso é uma coisa para a gente sair daqui hoje pensando. Porque quando Pedro e João estão lá diante do Sinédrio, e nós vamos ver mais à frente que eles foram açoitados. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: hoje nós precisamos sair daqui, irmãos, pensando. Eu vou talvez tentar resumir de uma maneira muito simplória. Até onde nós somos crentes? Ou até quando nós somos crentes? Porque tem horas, irmãos, que nós vamos comprometendo algumas coisas do Evangelho que são coisas que não podem ser comprometidas. Às vezes nós estamos preocupados com algumas coisas que nós não deveríamos estar preocupados. Talvez você esteja pensando: pastor, tanta coisa para o senhor pregar nisso aqui. Irmãos, mas esse é o texto. O que eu estou querendo dizer para os irmãos nessa manhã, irmãos, é que quando a autoridade humana é colocada acima de nós, demanda que façamos algo contrário a Jesus, seu reino, sua justiça. Nós optamos por desobedecer, mas de forma submissa. O que isso significa, irmãos? Significa que nós vamos aceitar a punição que eles indicam como consequência dessa desobediência. Como consequência. E por isso, quando nós estamos aqui falando que nós somos aversos ao medo, na verdade nós precisamos pedir de Deus coragem. Porque pode ser um momento que isso vai ser exigido de nós. Vai ser exigido de você, coragem. Eu quero encerrar trazendo duas aplicações lá. Coloca os slides lá para mim que eu quero trazer essas duas aplicações. Lá na conclusão. Primeira é não ter suficiente, não é suficiente ter um Evangelho revelado pela nossa maneira de ser, nossa presença ou prática de boas obras. Também precisamos persuadir as pessoas com o nosso testemunho e as nossas palavras. Irmãos, o mundo quer nos persuadir que nós não podemos ficar sem querer persuadir as pessoas. Isso é algo importante. Passa mais um para mim, por favor. Mas uma coisa também que aquele texto de Atos nos ensina: se Deus pôde curar um homem aleijado desde o seu nascimento, um caso absolutamente possível, Ele também pode salvar o pecador que tem estado acorrentado nas profundezas do pecado, embora a sociedade possa definir o seu caso como sem esperança. Quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, existe em nós, e precisa existir em nós,
coragem para poder pregar o Evangelho, mas também nós somos proclamadores da esperança, mas não somos comentadores do caos. Nós não estamos aqui, o pastor não tem como objetivo falar assim, está tudo em caos. Não, eu quero que você saia daqui pensando, se aquele homem aleijado, desde o seu nascimento, foi curado, existem pessoas pelas quais nós oramos, que Deus também pode encontrar e pode curar da doença que o mundo todo sofre, que se chama pecado. E não tem outra maneira, irmãos. Nós precisamos falar em nome de... Você é um mensageiro da pessoa de Jesus. A minha oração é que a minha vida e a sua vida seja vivida de tal maneira que a mensagem dos nossos lábios seja de acordo e ganhe autoridade a partir da vida que a gente vive. Você pode fechar os seus olhos, vamos falar com Deus, nosso Deus e nosso Pai. Nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor levante a nossa igreja, pessoas corajosas, ousadas, Pai querido, de tal maneira que quando nós estivermos diante de uma situação que exigir de nós um posicionamento, então o Espírito Santo enche a nossa vida, de tal maneira que o Teu nome seja proclamado. E que quando o Seu nome for proclamado, nós temos a certeza, Senhor, que uma ação sobrenatural do Senhor irá ocorrer para a glória do Teu nome. Porque o poder, a autoridade, a glória é toda do Senhor. Que o Senhor nos encha com Teu Espírito e que a nossa igreja seja uma igreja ousada e cheia de coragem para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É isso que eu te peço e peço também que o Senhor nos leve em paz, guardados e protegidos pelo Senhor. E que o Senhor nos dê a bênção de logo mais estarmos aqui reunidos para celebrar o Teu nome e exaltar o Teu nome. É isso que eu te peço, pedindo perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, que Deus te abençoe, vá na paz do Senhor, tenha um excelente domingo na presença de Jesus, lembrando que nós temos um almoço ali do Ministério CMA, você